Bom, continuando, na verdade, para finalizar o assunto da classe dos silicatos, a gente vai falar do grupo dos tectosilicatos, né? Ele é o grupo dos silicatos mais importante volumetricamente, porque os minerais mais comuns, né, da crosta, né, o quartzo e o feldspato, que vão aí perfazer 63% do volume ocupado pela crosta, são desse grupo, né? Então, a estrutura desses minerais é constituída por tetraedros de sílica, né, de SiO4, ligados tridimensionalmente, de maneira que todos os oxigênios dos vértices desses tetraedros sejam compartilhados com os tetraedros vizinhos. Então, isso vai resultar numa estrutura fortemente unida e estável. Os tectosilicatos mais comuns são subdivididos nas famílias da sílica, dos feldspatos, dos feldspatoides, da escapulita e da zeólita. Tá? Lembram que eu falei para vocês lá no slide do comecinho da estrutura de silicatos que tinha aquela setinha, né, que ia aumentando a polimerização dos tetraedros, né, desde o tetraedro isolado até o grupo dos tectosilicatos, né, começando lá os nesosilicatos, tetraedros isolados, culminando nos tectosilicatos com todos os oxigênios compartilhados. Então a gente tem um aumento do número de oxigênios compartilhados, né, aumentando assim, a polimerização. Então, fui avançando no assunto, né, nos grupos, avançando na polimerização, avançando, aumentando o número de oxigênios compartilhados nos tetraedros, tá, gente? Isso é importante de vocês gravarem. Bom, então, a variedade polimórfica de SiO2, né, como é chamado o grupo da sílica, isso porque o grupo da sílica ele vai apresentar a mesma composição química em diferentes estruturas, né? Lembra que eu falei para vocês? Né? Então, o quartzo, ele é um mineral do grupo da sílica, né? Ele não é o grupo do quartzo, né? São estruturas onde todos os oxigênios são compartilhados com os tetraedros adjacentes e só, né? É um grupo de mineral formado apenas por tetraedros de sílica. E aí os demais tectosilicatos, né, que são o grupo do feldspato, feldspatoides, zeólitas, eles podem ser entendidos como uma estrutura tridimensional aberta de tetraedros de sílica e tetraedros de alumínio, né, cujos interstícios estão preenchidos por átomos, geralmente aqui, de sódio, cálcio, potássio, bário, ou também podem estar presentes grupos aniônicos, como hidroxila, sulfatos, carbonatos, tá? E moléculas de água. Então, essa estrutura ela é originada por tetraedros de alumínio e tetraedros de silício. Tá? Não é considerada uma substituição iônica, tá? Não é uma solução sólida, tá? O alumínio é admitido nessa estrutura, ele é buscado, né? Ele entra preferencialmente na estrutura dos tetraedros junto com o silício. Tá? Então, a gente vai ter tetraedros de AlO4 e tetraedros de SiO2, né? Se unindo pelo compartilhamento de óxidos dos vértices. Então, eu vou ter aqui um tetraedro com silício polimerizado, compartilhando um oxigênio com um tetraedro de alumínio. Tá? Essa é a estrutura base da estrutura dos tectosilicatos. Como o alumínio é trivalente e o silício é tetravalente, vai sobrar, né, uma carga que vai permitir a entrada de um cátion monovalente, né, que está representado aqui pela bolinha azul. Então, gravem que no caso dos tectosilicatos, o alumínio é um elemento essencial presente em quantidade estequiométrica, tá? A fórmula dele, né, dos tectosilicatos, excluindo o grupo da sílica, é SiAlO4, tá? No tetraedro de alumínio, esse alumínio não pode ser substituído pela sílica. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Aqui. Essa substituição não é possível, tá? Ele não é um caso de solução sólida ou de substituição iônica. A quantidade de alumínio vai variar de espécie mineral para espécie mineral, mas nunca
todo o alumínio vai substituir todo o silício e nem o silício vai substituir todo o alumínio. A estrutura básica deles é composta por tetraedros de sílica e tetraedros de alumínio. Aí, para finalizar esse apanhado sobre classe dos silicatos, eu finalizo aqui para vocês reverem as diferentes estruturas, as diferentes polimerizações, né, que a gente tem dentro da classe dos silicatos, né, desde os tetraedros isolados, compartilhando apenas um oxigênio, compartilhando dois oxigênios, né, compartilhando dois oxigênios, compartilhando três oxigênios, aí aqui compartilhando três novamente, mas na intercalação com as folhas octaédricas formando os filosilicatos, e o maior grau de polimerização, né, maior compartilhamento de oxigênios dos tectosilicatos, onde todos os oxigênios do tetraedro são compartilhados. Bom, então eu comecei essa aula falando da importância dos silicatos, né, como constituintes de crosta, como constituintes de rocha da crosta, né? Muitos deles vão ter uma importância gemológica também, tá? Além de desempenhar aí um papel importante para insumo na indústria. O silicato é um grupo muito importante, não só porque ele é volumetricamente importante, tá? Mas ele também tem aplicações industriais importantes. Mas os demais grupos, eles vão ter um valor econômico maior, né? Vão constituir aí a maioria dos minerais de minério. Dentre eles, destacam-se aí os óxidos e hidróxidos, né? Óxido de ferro, óxido de manganês, sulfetos, né? E aí uma variedade, né, de sulfeto, e os elementos nativos. Então, a partir de agora, eu vou seguir a sequência dos capítulos no livro, né, começando pelo capítulo 15, que fala justamente dos elementos nativos, sulfetos e sulfossais, que a gente fala no próximo módulo.